Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 24. Negócios com o karma. Caros amigos aqui reunidos esta noite, hoje iremos estudar muito seriamente a questão dos negócios. Permitam-me a liberdade de lhes dizer que não estou falando de negócios profanos. Quero me referir, de forma enfática, aos negócios com o karma. Antes de tudo, é necessário que as pessoas entendam a palavra sânscrita karma. Não é demais asseverar que tal palavra, em si mesma, significa lei de ação e consequência. Obviamente, não existe causa sem efeito, nem efeito sem causa. Qualquer ato de nossa vida, bom ou mau, tem suas consequências. Hoje estive refletindo sobre a desgraça de nosso mundo. Quão felizes seriam estes humanoides intelectuais se nunca tivessem tido isso que se chama ego, eu, mim mesmo, si mesmo. É indubitável que o ego comete inumeráveis erros, cujo resultado é a dor. Se estes humanoides racionais estivessem desprovidos de ego, seriam simplesmente elementais naturais belíssimos, inocentes, puros e infinitamente ditosos. Imaginai por um momento, queridos amigos, uma terra assim, povoada por milhões de inocentes humanoides, desprovidos de ego e governados por reis divinos, deuses, hierofantes, devas, etc. Obviamente, um mundo assim seria um paraíso, um planeta de bem-aventurados. Não podemos obrigar ninguém à força a se converter em homem. Todos esses milhões de humanoides, mesmo não sendo homens, no sentido mais completo da palavra, poderiam ter sido infinitamente felizes se não tivesse surgido em seu interior uma segunda natureza maligna e terrivelmente perversa. Por infortúnio, como já dissemos tanto nestas conferências, o equívoco de alguns indivíduos sagrados acabou permitindo que dentro de cada sujeito surgisse algo anormal, certos elementos inumanos, em meio aos quais veio a ficar engarrafada a consciência. É claro que tais elementos inumanos surgiram como resultado das más consequências do abominável órgão kundartiguador. Foi assim, queridos amigos, como fracassou esta humanidade planetária, fazendo-se espantosamente maligna. Melhor teria sido que aqueles sagrados indivíduos não tivessem dado a estes pobres bípedes tricerebrados ou tricentrados esse abominável órgão de todas as infâmias. Pensemos por um momento nas multidões de humanoides que povoam a face da Terra, sofrem o indizível, vítimas de seus próprios erros. Sem o ego, não teriam esses erros, nem tampouco sofreriam as consequências dos mesmos. Já disse em nossas passadas conferências que nem todas chispas virginais, que nem todos humanoides se interessam pela maestria. Entretanto, isto não é obstáculo para a felicidade autêntica. No infinito espaço existem muitas moradas de bem-aventurança para os elementais humanoides que não têm interesse na maestria. É inquestionável que os 3.000 ciclos, ou períodos de tempo, atribuídos a toda essência, a toda mônada, para sua manifestação cósmica, se desenvolvem não somente aqui, em nosso mundo Terra, senão também em outros mundos do espaço estrelado. Por tudo isto podereis ver, meus caros amigos, que para as almas há muitas mansões de felicidade, de modo algum é indispensável a maestria para ter o direito de desfrutar do autêntico espírito puro. O único requisito que se requer para ter direito à verdadeira felicidade é, antes de tudo, não ter ego. Certamente, quando não existir mais dentro de nós os agregados psíquicos, os elementos inumanos que nos tornam tão horríveis e malvados, não haverá karma por pagar. O resultado é a felicidade. Nem todas as criaturas ditosas que vivem em todos os mundos do espaço infinito alcançaram a maestria. No entanto, encontram-se em consonância com a ordem cósmica porque não têm egos. Quando vivemos de acordo com o reto pensar, o reto sentir e o reto agir, as consequências costumam ser ditosas.
por infortúnio, o pensamento justo, o sentimento justo, a ação justa, etc., faz-se impossível quando uma segunda natureza inumana atua em nós e dentro de nós e através de nós, aqui e agora. Disso que estamos dizendo, devemos evitar as confusões. É óbvio que dos muitos, uns poucos aspiram o adeptado, a autorrealização íntima do ser. É inquestionável que estas almas se convertem em verdadeiros reis do universo e em deuses terrivelmente divinos. Mas as multidões, depois dos 3.000 ciclos de manifestação, retornam ao espírito universal da vida como simples elementais ditosos. O desagradável é que estes milhões de elementais humanoides criaram, dentro de si mesmos, uma segunda natureza infra-humana. Esta última, em si mesma, os tornou não somente perversos, mas pior ainda, desgraçados. Se não fosse pelo mim mesmo, ninguém seria iracundo, ninguém cobiçaria os bens alheios, ninguém seria luxurioso, invejoso, orgulhoso, preguiçoso, glutão, etc. Lamento muito ter que dizer que ao arcanjo Sakaki e à sua alta comitiva de indivíduos sagrados, que nos tempos arcaicos deram o abominável órgão cundartiguador à humanidade, lhes aguardam no futuro grande dia cósmico, indizíveis amarguras, karma horrível. Sem dúvida, devido ao seu erro, esta humanidade perdeu sua felicidade e se tornou monstruosa. Que me perdoem os deuses santos por tal afirmação. Porém, fatos são fatos e ante os fatos temos que nos render, custe o que custar. Afortunadamente, meus caros amigos, a justiça e a misericórdia são as duas colunas torais da fraternidade branca universal. Justiça sem misericórdia é tirania, misericórdia sem justiça é tolerância, complacência com o delito. Neste mundo de desditas em que nos encontramos, faz-se necessário aprender a manejar os nossos próprios negócios para guiar o barco da existência através das diversas escalas da vida. O karma é negociável e isso é algo que muito pode surpreender os seguidores das diversas escolas ortodoxas. Certamente, alguns pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas tornaram-se bem pessimistas em relação à lei de ação e consequência. Supõem, equivocadamente, que esta lei se desenvolve de forma mecanicista, automática e cruel. Os eruditos creem que não é possível alterar a lei do karma. Lamento muito, sinceramente, ter que discordar dessa forma de pensar. Se a lei de ação e consequência, se o nêmesis da existência não fosse negociável, então, onde ficaria a misericórdia divina? Francamente, não posso aceitar crueldade na divindade. O real, aquilo que é todo perfeição, isso que tem diversos nomes, como Tal, Aum, Inri, Sem, Alá, Brahma, Deus, ou melhor dizendo, deuses, etc., de modo algum pode ser algo sem misericórdia, cruel, tirânico, etc. Por tudo isto, repito de forma enfática que o karma é negociável. Quando uma lei inferior é transcendida por uma lei superior, a lei superior lava a lei inferior. Faze boas obras para poder pagar suas dívidas. Ao leão da lei se combate com a balança. Quem tem com que pagar, paga e sai bem em seus negócios. Quem não tem com que pagar, pagará com dor. Se num prato da balança cósmica pomos as boas obras e no outro as más, é evidente que o karma dependerá do peso da balança. Se pesar mais o prato das más ações, o resultado serão as amarguras. Não obstante, é possível aumentar o peso das boas obras no prato da balança. Desta forma, pagaremos karma sem necessidade de sofrer. Tudo o que necessitamos é fazer boas obras para aumentar o peso do prato das boas ações. Agora os senhores, meus bons amigos, compreendem o maravilhoso que é fazer o bem. Não há dúvida de que o reto pensar, o reto sentir e o reto agir são o melhor negócio do mundo. Nunca devemos protestar contra o karma. O importante é saber negociá-lo. Desgraçadamente, o único que as pessoas pensam quando se acham numa grande amargura é lavar as mãos como Pilatos. Dizer que não fizeram nada mal, que não são culpados, que são almas justas, etc.
Eu digo aos que estão na miséria: revisem sua conduta, julguem a si mesmos, sentem-se, mesmo que por um instante, no banco dos réus e depois de uma sumária análise de si mesmos, modifiquem a conduta. Se estes que se acham sem trabalho se tornassem castos, infinitamente caridosos, generosos, serviçais em 100%, é óbvio que alterariam radicalmente a causa de sua desgraça e, consequentemente, modificariam os efeitos. Não é possível alterar um efeito sem antes modificar radicalmente a causa que o produziu. Pois, como já dissemos, não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Não há dúvida que a miséria tem suas causas nas bebedeiras, na asquerosa luxúria, na violência, nos adultérios, no esbanjamento e na avareza. Não é possível que alguém se encontre em miséria quando o Pai que está oculto se faça presente aqui e agora. Quero ilustrar isto com um relato. Em certa ocasião, meu real ser interior, minha mônada imortal, me tirou do corpo físico para me dar instruções sobre determinado discípulo. Concluídas estas, não vi inconveniente em me dirigir ao Senhor íntimo com as seguintes palavras: estou cansado de ter corpo físico. O que eu queria era desencarnar. Nestes instantes, o Senhor de perfeições, meu Deus interior, respondeu com voz solene: por que reclamas? Te dei casa, comida e amparo. E ainda reclamas? Recorda os últimos dias de tua passada existência. Andavas pelas ruas do México descalço, com a roupa rasgada, velho, enfermo e na mais espantosa miséria. E como vieste a morrer? Num casebre imundo. Então eu estava ausente. Em tais momentos resplandecia a face do Senhor. Em seus olhos azuis se refletia o céu infinito. Sua branca túnica de glória chegava até seus pés. Tudo nele era perfeição. Senhor, disse-lhe, vim para beijar tua mão e receber tua bênção. Então o adorável me abençoou e beijei sua destra. Depois que voltei ao corpo físico, entrei em meditação. Certamente, meus caros irmãos, quando o filho anda mal, o pai se ausenta e então ele cai em desgraça. Creio que agora podem compreender melhor o que é a miséria. Porque chega, como chega. O Pai que está oculto tem poder suficiente para nos dar e para nos tirar também. Ditoso o homem a quem Deus castiga. O karma é o remédio que nos é dado para nosso próprio bem. Desgraçadamente, as pessoas, em vez de se inclinar reverentes ante o eterno Deus vivo, protestam, blasfemam, justificam-se, desculpam-se neciamente e lavam as mãos como Pilatos. Com esses protestos, não se modifica o karma, ao contrário, torna-se mais duro e severo. Reclamamos fidelidade do cônjuge quando nós mesmos fomos adúlteros nesta ou em vidas precedentes. Pedimos amor quando fomos impiedosos e cruéis. Solicitamos compreensão quando nunca soubemos compreender ninguém, quando jamais aprendemos a ver o ponto de vista alheio. Anelamos ditas imensas quando fomos sempre a origem de muitas desditas. Queríamos nascer num lar muito belo e com muitos confortos, quando em passadas existências não soubemos brindar nossos filhos com lar e beleza. Protestamos contra os insultadores quando sempre insultamos a todos os que nos rodeiam. Queremos que nossos filhos nos obedeçam, quando jamais soubemos obedecer a nossos pais. Molesta-nos terrivelmente a calúnia, quando nós sempre fomos caluniadores e enchemos o mundo de dor. A fofoca nos fere e não queremos que ninguém murmure de nós. No entanto, sempre andamos em meio a intrigas e murmúrios, falando mal do próximo e mortificando a vida dos demais. Quer dizer, sempre reclamamos o que não demos. Em todas as nossas vidas anteriores fomos malvados e merecemos o pior. Porém, supomos que nos devem dar o melhor. Os enfermos, em vez de se preocuparem tanto consigo mesmos, deveriam trabalhar pelos demais, fazer obras de caridade, tratar de sanar os outros, consolar os aflitos, levar o médico aos que não têm com que pagá-lo, distribuir medicamentos, etc. Assim pagariam seu karma e se curariam totalmente. Aqueles que sofrem em seus lares deveriam multiplicar sua humildade, sua paciência e serenidade.
não contestar com más palavras, não tiranizar o próximo, não atormentar os que nos rodeiam, saber desculpar os defeitos alheios com uma paciência multiplicada até o infinito. Assim pagariam seu karma e se tornariam melhores. Desgraçadamente, meus queridos amigos, esse ego que cada qual leva dentro de si faz exatamente o contrário do que aqui estamos dizendo. Por esse motivo, considero urgente, inadiável, impostergável, reduzir o mim mesmo à poeira cósmica. Venerável mestre, conseguindo com que os humanoides intelectuais se convertam em elementos inocentes, considera o Senhor cumprida sua missão? Com o maior gosto darei resposta a esta pergunta. Muitos profetas, grandes avatares e mestres lutaram, nos antigos tempos, contra as más consequências do abominável órgão cundartiguador. Isto é uma missão de ordem popular, cujo propósito é fazer a humanidade retornar à inocência total. Tais santos, nos tempos antigos, tiveram também seu círculo esotérico para os da via direta, para aqueles que, em todas as idades, aspiraram à maestria. Portanto, vejam aí os dois círculos, o exotérico ou público e o esotérico ou secreto. Não é demais lembrar que as grandes religiões confessionais preenchem estas duas necessidades. Qualquer religião confessional serve às multidões e aos iniciados. Creio que agora entendem completamente o sentido de minha missão sobre a face deste afligido mundo em que vivemos. Mestre, todo sofrimento, de qualquer índole, pode ser atribuído à ausência do Pai? Amigos, existem os sofrimentos voluntários e os involuntários. Os primeiros se processam naqueles que seguem a senda direta, o caminho solar. Os demais são o resultado de nosso próprio karma. É óbvio que quando o filho anda mal, o pai está ausente e a consequência é a dor. Tocante ao nêmesis ou karma, é possível que qualquer sofrimento possa ser negociável ante os senhores do karma? Estimados amigos, quero que os senhores compreendam que quando este ou aquele karma já se encontra totalmente desenrolado e desenvolvido, tem que chegar até o final, inevitavelmente. Isto significa que só é possível modificar radicalmente o karma quando o arrependimento é total e quando toda a possibilidade de repetir o erro que o criou tenha desaparecido radicalmente. O kama duro, chegando ao seu final, é sempre catastrófico. Nem todo o karma é negociável. É bom saber também que quando eliminamos radicalmente o ego, a possibilidade de delinquir fica aniquilada. Em consequência, o karma pode ser perdoado.